Salvador, primeira cidade e capital do Brasil colonial, tinha em 1549 um território cujo limite ocupado por construções se resumia onde hoje é a Praça Castro Alves e a Praça Municipal. Com o passar do tempo, a capital baiana foi crescendo, começou a ser tomada pelas grandes construções, mas também ocupada de forma irregular. Rubens, um historiador e geólogo, conta ainda que, ao longo do tempo, as modificações das encostas de Salvador não foram feitas de forma correta, o que facilita a ocorrência de deslizamentos. Salvador se desenvolve a partir de 1950. Ela cresce aqui na beira da costa, após 1952, mais ou menos. Ocorreu uma explosão de povoados pequenos, como Narandiba, Cabula, entre outros, que aos poucos, enquanto Salvador foi crescendo, as localidades tornaram-se bairros. Falando um pouco mais sobre os deslizamentos, ele é um fenômeno que provoca um escorregamento de materiais sólidos, como solos, rocha, vegetação e materiais de construção ao longo dos terrenos inclinados. Denominados de encosta, dos quais foram retirados a cobertura vegetal original, é responsável pela consistência do solo e que impede, através das raízes, o escoamento das águas. Nos últimos anos, a cidade de Salvador tem tido grandes tragédias causadas pelo deslizamento de terra, causando a morte de inúmeras pessoas. Dito isso, um dos bairros com alto índice de deslizamento de terra é o subúrbio. No subúrbio, a população ali localizada é ainda muito carente de infraestrutura básica. Lá, a maioria é resultante de ocupações irregulares, de terrenos em encostas e morros, com construções precárias e sem critério técnico. Por isso, é importante deixar claro que a população que mora nessas áreas de risco fiquem atentos caso ocorra algo, ligue para a emergência, que seriam os números da Defesa Civil 199, Polícia Militar 190 e Bombeiros 193. Vinte anos sem parar, tirando água dentro de casa e jogando água na rua meia-noite. Botando uma cama em cima da outra para botar os filhos, para botar uma cunhada, uma sobrinha minha doente que veio do interior nesse dia, que a água subiu. Por causa disso aí mesmo, porque o terreno tem 15 anos a 16 anos, mas eu construí há 8 anos, por motivo do perigo da encosta. Mas mesmo assim eu tive a situação que não dava para morar, como eu morava de aluguel. Eu estava ali um dia de quarta-feira, aí quando chegou a casa, Marcelino, caiu o fundo da tua casa. Aí quando eu cheguei, estava meio mundo de barranco caído. As principais causas de um deslizamento são lixos acumulados em encostas, formação de relevo, a estrutura geológica do terreno, ações humanas como a retirada de vegetação, habitação em locais impróprios, descuido e falta de monitoramento. Como algumas consequências dessas ações, é a destruição de habitações, perda de vidas, danos e perdas de bens materiais. Além disso, como o solo fica sem proteção, pode ocorrer outras catástrofes. E por isso, é importante ressaltar que é preciso que as pessoas estejam mais atentas, procurem evitar construções em locais que ofereçam riscos, evitar o acúmulo de lixo, evitar construir puxadinhos, observar sempre qualquer sinal de rachadura e informar as autoridades competentes o quanto antes possível. Diante desse caos todo e desespero de muitas famílias passam durante esse período de chuva, a nossa solução para isso é um medidor pluviométrico, no qual aciona um alerta para a população e para a Defesa Civil em tempo real, passando informações do que está acontecendo naquela área de risco. Produzimos um protótipo em modelo 3D. Ele capta a água da chuva, medindo a quantidade exata de quando pode ocorrer um deslizamento. E quando o limite de água é atingido, ele envia as informações em tempo real à Codesal. O pluviômetro é um instrumento usado na mensuração da chuva,
ou precipitação, medindo a quantidade de chuva de forma precisa e inteligente, a fim de garantir dados de qualidade.